Olá galera, pessoal do Vera Cruz, como é que vocês estão? Estudando muito nessa quarentena? Acredito que essa turma é boa, deve estar estudando bastante. Pessoal, hoje vamos estudar um pouco sobre funções, fazer uma revisão do conteúdo que a gente já viu, certo? Desde a função como definição, função injetora, sobrejetora, bijetora, função simples, até a função afim e a introdução à função quadrática, tá bom? Então a gente vai dar uma revisão geral do que a gente já viu, depois a gente continua na próxima aula com conteúdo novo, ok? Então vamos lá. Função, o que é uma função? É uma regra ou uma posição que relaciona um elemento de um conjunto a elementos de outro conjunto dado. A gente chama esse conjunto inicial de domínio, conjunto final de contradomínio ou imagem, dependendo da quantidade dos seus elementos, ok? Então vamos lá. O domínio a gente chama de x, que é o eixo horizontal. A imagem é o f de x ou y, que é o eixo vertical no plano cartesiano, tá bom? Então ela vai pegar um elemento de x e levar até um elemento de y ou mais, ok? No exemplo aí dado, a gente tem y igual a 2x. Para cada y, para cada valor de x, a gente tem um valor diferente para y. Por exemplo, quando x for 0, você tem 2 vezes 0, 0. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Tranquilo? Você vai compondo o seu contradomínio e a sua imagem. Aí vamos lá. Qual a diferença entre contradomínio e imagem? A imagem são todos os elementos que têm ligação com pelo menos um elemento do valor do conjunto do domínio, ou do conjunto X. O contradomínio são todos os elementos da segunda entrada do segundo conjunto, certo? Incluindo a imagem e o restante dos elementos que não têm ligação com nenhum elemento do conjunto de entrada. Ok? Tranquilo, né? Vamos lá. Função injetora ou injetiva, certo? Cada elemento do domínio X associa-se a um único elemento da imagem, certo? Mesmo que sobre algum deles. Então vamos lá. Você tem aqui no valor de X menos 1,5, 2 e 8. No conjunto contradomínio você tem A, B, C, D. Porém, os únicos elementos que têm ligação são A, C e D, certo? O A tem ligação com apenas um elemento de X, ok. O C tem ligação com apenas um elemento de X, ok. O D tem ligação com apenas um elemento de X, também ok. Esse B está sobrando? Tá, tem problema nenhum, ele faz parte do contradomínio, certo? Então você tem domínio menos 1,5, 2 e 8, contradomínio A, B, C, D e imagem A, C e D. Ok, não é? Então vamos lá. Função sobrejetora. Função sobrejetora, todos os elementos da imagem são iguais aos elementos do contradomínio. Ou seja, contradomínio e imagem tem que fazer parte do mesmo conjunto, tem que ser iguais. Tranquilo? Ótimo, vamos lá. Mesmo que aconteça uma ligação com dois elementos. Se eu tivesse aqui apenas o 2 ligado ao B, esse 8 não existisse, você tinha menos 10 ligado a A, 2 ligado a B, 25 ligado a C. Eu tinha um elemento de X ligado a um elemento de Y, ou do f de X. Isso seria uma função injetora, ok? Mas o elemento 2 e o elemento 8 estão ligados ao elemento B no conjunto de saída ou no conjunto contradomínio. Tranquilo até aqui? Ótimo, vamos lá. Você tem como relação funções de entrada e de saída, onde a imagem e o contradomínio são iguais. Então, a função sobrejetora. Daqui agora a gente tem a função bijetora. A função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Então, todos os elementos do contradomínio são iguais aos elementos da imagem e cada elemento do conjunto de entrada do domínio tem ligação com apenas um elemento do conjunto contradomínio, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma representação em gráfico de como é que fica a relação função sobrejetora, função injetora, função bijetora. Aí aqui a gente tem uma função simples. O que é uma função simples? É quando ela nem é injetora, nem é sobrejetora, ok? E nem é bijetora, claro. Tranquilo, né? Então vamos lá. Temos aqui um exemplozinho básico para a gente praticar um pouco. Observe o diagrama da relação
entre dois conjuntos L e M. O L é o conjunto de saída, o M é o conjunto de entrada, ok? E em seguida responda, essa relação é uma função? Vamos lá. Cada elemento do conjunto L tem ligação com pelo menos um elemento do conjunto M? Ok, ótimo. Tem ligação com dois elementos? Não. Então ela não é uma função sobrejetora, função injetora, certo? Cada elemento de entrada tem ligação com apenas um elemento de saída e mais o conjunto contradomínio é diferente do conjunto imagem. Então ela é uma função injetora, ok? Determine o f de 2 caso seja uma função. O f de 2 é a ligação da imagem em M que liga ao ponto 2 em L. No caso, o elemento seria o menos 1. Tranquilo, né? Ótimo, questãozinha básica. Essas questões 2 e 3 eu vou responder a 2 e vou deixar a 3 para vocês darem pausa. Deem pausa, construam um diagrama e encontrem domínio, contradomínio e imagem da função. Tranquilo? Ótimo. Questão 2 tem o seguinte. Dada a função f de x igual a menos 2x menos 7, definida nos reais, calcule f de 0 mais f de menos 3 menos f de menos 6. Ok? Então vamos lá, vamos por partes. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês simplificar um pouco. Vamos lá. Quem é o f de 0? Quando eu substituir o x por 0, eu vou ter menos 2 vezes 0, que é 0, menos 7. Então o resultado aqui é menos 7. Vai ficar um pouco grande, mas depois a gente vai ajustando, tá bom? Então vamos lá. F de menos 3. Quando eu fizer a substituição x por menos 3, vai ficar menos 2 vezes menos 3, que dá 6. 6 menos 7, menos 1. Então, menos 7, menos 1. Deixa eu ver aqui se vai pegar direitinho. Menos 7, menos 1. Menos. Quem é o f de menos 6? Quando eu fizer a substituição, menos 2 vezes menos 6 vai dar 12. 12 menos 7 dá 5. Então, menos aqui da fórmula, ó. Então, você tem menos 5. Menos 7, menos 1, menos 5 dá resultado menos 13, que é o resultado da soma que você tinha inicialmente. Conseguiram acompanhar? Deu certo? Então, vamos lá. Na questão 4, pede um diagrama de flechas. Diagrama de flechas é aquele que você faz o conjuntozinho desenhado. Deixa eu tentar colocar aqui bem rapidinho para vocês acompanharem. Diagrama de flechas é esse aqui, ó. Aqui, a ligação f de x, que liga cada elemento de x a um elemento em y. Tá certo? Beleza, vamos lá. Eu vou deixar para vocês desenharem isso, porque aqui no quadro fica um pouco complicado para fazer. Dada uma função de a em c, com a igual a menos 2, 1, 4 e 2, e c menos 8, menos 5, 1, 4, 10 e 14, que associa a cada elemento x pertencente a um elemento y pertencente a c, definida pela lei f de x igual a 3x menos 2. 3x menos 2. Represente os elementos de cada um dos conjuntos seguintes. Quem são os elementos do conjunto domínio? Conjunto domínio são os elementos... Deixa eu colocar aqui novamente. Conjunto domínio são os elementos encontrados em A. Certo? Conjunto contradomínio são os elementos encontrados em C, ok? E o conjunto imagem são os elementos que têm ligação com cada elemento de A em C. Vamos fazer eles aqui. Você tem aqui, deixa eu colocar novamente, você tem aqui menos 2. Então, você tem 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 2 dá menos 8. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Próximo, 4. 3 vezes 4, 12 menos 2, 10. E o 2, 3 vezes 2, 6 menos 2, 4. Esses são os elementos pertencentes à sua imagem, ok? Aí vamos aqui comigo. Determine o valor numérico que tem por imagem o número 4. A imagem do número 4, então eu vou ter aqui, ó, 4. Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. 4 igual a 3x menos 2, certo? Esse 2 vai para o primeiro lado, porque ele não tem variável, então vai ficar 4 mais 2, 6. Então, 3x
vai ser igual a 6. X vai ser igual a 6 dividido por 3, que é 2. Então, o valor numérico que tem por imagem o número 4 é o número 2. Ok, tranquilo até aqui, não é? Vamos lá. Uma moto... Deixa eu ver se cola. Uma moto se movimenta com velocidade constante, segundo a equação y igual a 50x mais 2. Desculpa. Nessa relação, y representa a posição da moto em quilômetros no instante x em horas. Com base nas informações, responda: qual a posição inicial da moto? A posição inicial é quando x for igual a 0, que é o tempo igual a 0, certo? Então, na posição inicial, você tem... Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. y igual a 50 vezes 0, que é 0, mais 2, que é 2. Ok? Qual a posição da moto após 1h30 de deslocamento? 1h30 é 1,5 horas, certo? Como o x está em horas, 1,5. Então, 50 vezes 1,5 dá 75, mais 2, 77. Que justamente é a resposta da letra C, certo? A B e a C se respondem e se complementam. Quanto tempo a moto levará para se deslocar 77 km? 77 km ela se deslocará em 1h30. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Mais uma questãozinha básica. Dada a relação de A em B, pede-se. Essa relação é uma função? É ou não? Tentem responder aí, certo? Deem pausa que a gente continua. É uma função. É uma função de A em B e é uma função do tipo injetiva ou injetora. Ok? Qual é o domínio, contradomínio e a imagem? O domínio são os elementos 1, 2, 3 e 4. O contradomínio 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A imagem 5, 6, 7 e 8. Ok? Qual é a equação que relaciona os elementos de A com B? Uma das equações possíveis é a função, deixa eu tentar colocar aqui para vocês, f de x igual a x mais 4. X mais 4. Não é assim? Quando você tiver x igual a 1, o f de x vai ser igual a 5. Quando tiver x igual a 2, o f de x igual a 6. Quando tiver x igual a 3, o f de x igual a 7. Quando tiver o x igual a 4, o f de x igual a 8. Ótimo? Beleza, vamos lá. Alguns tipos de funções são importantes você saber a definição para simplificar seu cálculo e agilizar seu processo, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Função constante. O que é uma função constante? Função constante é uma função do tipo f de x igual a c, certo? Onde esse c é um número real. Por exemplo, f de x igual a 2. Qualquer valor de x que eu colocar, a minha imagem será igual a 2. Então, eu teria uma reta numérica, certo? Cortada no número 2 na imagem, que é o y. Tranquilo, né? Função par. Função par é uma função onde o f de x é igual ao f de menos x. Mas, Ítalo, como é que isso acontece? Eu já falei disso em sala, eu vou falar novamente, certo? Quando você tiver f de x igual a x quadrado, esse x quadrado, tanto faz eu pegar 2 ao quadrado, quanto menos 2 ao quadrado. Já que o x está ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses e resolver, certo? Então, eu tenho 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. É a mesma coisa. Então, o f de x é igual ao f de menos x. Se x for 2, o f de 2 é igual ao f de menos 2. Ok? Beleza. Uma função ímpar. Função ímpar é do tipo f de menos x igual a menos f de x. Certo? Por exemplo, a função f de x igual a 3x, f de x igual a 2x, f de x igual a 5x. Beleza, não é? Então, vamos lá. Quando você tiver o f de x, quando o x for menos 2, por exemplo. Então, o f de menos 2 é igual a menos f de 2? O sinal vai alterar, vai ficar no mesmo resultado. Então, eu teria uma linha reta numérica. Tranquilo, né? Função afim ou polinomial do primeiro grau. Função afim é do tipo f de x igual a ax mais b, sendo que esse a sempre tem que ser um número diferente de zero. Porque se eu tiver um número a igual a zero, o meu x será anulado e o elemento b vai tornar-se uma função constante. Então, deixa de ser uma função afim e passa a ser uma função constante.
certo? Então f de x igual a x mais b. Por exemplo, você tem a função f de x igual a 4x mais 1, certinho, não é? 4x mais 1, você constrói seu gráfico normal, substitui valores para x, encontra valores na imagem, vai construindo o gráfico tranquilamente. Beleza. Só um exemplozinho, ó. Uma função do primeiro grau, a função afim é do tipo f de x igual a x mais b, é o que eu acabei de falar. O a e o b são coeficientes. Aí você tem o zero. O zero de uma função afim. O zero de uma função afim ele é dado por x igual a menos b sobre a, certo? Quando você fizer ax mais b igual a zero, deixa eu colocar aqui só para vocês irem acompanhando. Ax mais b igual a zero. Ax vai ser igual a menos b, já que eu passei esse b para o segundo lado da igualdade. Esse x, quando eu isolar, ele vai ser igual a menos b, que já estava aqui, sobre a. Ou seja, x igual a menos b sobre a será o zero da função. Tranquilo, não é? Função linear. Função linear é uma função em que o gráfico é uma linha reta, certo? E o coeficiente a é existente, ou seja, é uma função afim sem o elemento b. Função afim sem o elemento b, certo? Essa é uma função linear. Primeiro grau, então ela vai formar uma linha crescente, decrescente, ok? Por exemplo, você tem o gráfico aí da função f de x igual a menos x sobre 3. Função crescente. Função crescente, ela sempre começa a crescer da esquerda para a direita, subindo sempre. Por exemplo, você tem o f de x igual a 5x. Reparem que f de x igual a 5x é uma função linear, que a gente viu agora há pouco. E esse azinho, que no caso é igual a 5, é maior que 0, ou seja, ou maior que 1, desculpa. Ou seja, é uma função crescente. Sempre que o a for maior do que 1, a função é crescente. Aí daqui você tem a função decrescente. A função é decrescente sempre que f de x igual a x mais b for negativo, ou menos ax mais b, certo? Por exemplo, f de x igual a menos 5x. Ela começa a decrescer da esquerda para a direita. Com a função crescente, ela começa a crescer da esquerda para a direita. A função decrescente, ela começa a decrescer da esquerda para a direita. Ok? Então, vamos lá. Tem um exemplozinho aqui, eu não sei nem se vai dar para resolver, mas a gente vai tentar. Determine a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 igual a menos 7. Eu vou tentar fazer essa primeira, vocês tentam fazer a 2 e eu vou tentar fazer a 3 agora. Aí a gente faz a 1 na próxima página que é limpa, certo? Então vamos aqui comigo. Determine os zeros das funções a seguir. O zero a gente viu que é menos b sobre a. Então você tem aqui, ó, menos b sobre a. Então menos 2 sobre 5. Quem é o zero da função y igual a menos 2x? É o próprio zero. E a função f de x igual a x sobre 2 mais 4. Então, menos 4 sobre 1 sobre 2. Ou menos 4 vezes 2, que é menos 8, certo? Aí você usa aquela regrinha básica. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo, não é? Ótimo, vamos lá. Deixa eu ver agora. No próximo vídeo eu respondo essa questão para vocês, tá bom? Que eu passo aqui agora um pouco. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Então vamos lá. Você viu que a função é crescente sempre que esse valor de y for maior do que 1, certo? Então a função aqui é crescente. Função crescente. Na letra B você tem o valor de a negativo, então a função é decrescente. Na letra C você teria que resolver, então vamos tentar resolver aqui. Produto notável, então você tem quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, menos produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas a gente tem um joguinho de sinal, então mais 2x mais o quadrado do segundo, só que fica negativo, menos 1.
Então você tem x quadrado com x quadrado vai embora. Você vai ficar com 4x mais 3, certo? 4x mais 3. Então a função aqui é dada por 4x mais 3. É uma função crescente, ok? Então vamos lá. A função de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2ax mais 2 é crescente quando? Então vamos aqui comigo. A função é crescente quando a é positivo, certo? Então eu vou ter como resultado o valor, deixa eu ver aqui bem rapidinho, 3, deixa eu ver aqui bem rapidinho, 3 menos 2a tem que ser um número maior do que 0. Vocês vão resolver essa inequação. Então vai ficar menos 2a maior do que menos 3, certo? Esse sinal de desigualdade vai virar, então vai ficar o a menor do que 3 sobre 2. O a menor do que 3 sobre 2 é a alternativa B, ok? Tranquilo, não é simples? Beleza, vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje está encerrando. Espero que todos estejam bem. Vou deixar esse textinho de reflexão para que vocês levem para a vida, certo? Então vamos lá. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Augusto Cury, certo? Guardem isso na mente de vocês. Tenham uns bons estudos, dediquem-se um pouco mais, estudem em casa, procurem quando necessário for. Vou deixar a atividade, acho que no site da escola vai ficar para vocês acompanharem. Ok? Um abraço, tudo de bom, cuidem de vocês e de suas famílias. Tchau.